Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto Kiev atravessa uma das noites mais longas dessa guerra, com centenas de mísseis e drones russos varrendo a capital, Zelensky, embora aparentemente resistente, corre contra o tempo para encontrar Trump na Flórida e tentar fechar um acordo antes que seja tarde. Mas a insegurança não é exclusividade do leste europeu, hein? Na Suíça, o chefe do exército admite que o país não consegue se defender de um ataque total. E na África, a geopolítica se move rápido. Caças paquistaneses de design chinês desembarcam na Líbia, furando bloqueios e expandindo a influência de Pequim. Bom, mas antes da gente começar, aquele lembrete, né? Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu aquele like, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, já compartilhou o vídeo em suas redes sociais? E se o botão de hypar apareceu para você, clicou 3 vezes? Já considerou se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho? Já fez tudo isso? Então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começando pela Ucrânia, para ser mais preciso por Kiev, né? Porque a capital ucraniana viveu uma de suas madrugadas mais pesadas desde o início da guerra. A Rússia realizou uma série de ataques convidados contra Kiev e outras regiões do país, né? Segundo autoridades ucranianas, foram empregados centenas de drones e dezenas de mísseis. Zelensky falou que o ataque teria envolvido cerca de 500 drones e aproximadamente 40 mísseis, afetando o fornecimento de energia e de aquecimento em partes da capital. Ele apresentou a ofensiva de forma irônica, né, como uma resposta russa aos esforços diplomáticos que vêm sendo conduzidos com mediação de Washington. De acordo com canais de monitoramento e autoridades locais, pouco antes das 2 da manhã, no horário de Kiev, foram lançados mísseis hipersônicos Kinzhal, mísseis balísticos Iskander e mísseis de cruzeiro calibre. Ao longo da noite, drones continuaram atingindo a capital. O alerta aéreo durou quase 10 horas, sendo encerrado apenas depois das 11 da manhã. Mas ainda houve uma onda ao meio-dia, com drones sobrevoando Kiev por cerca de 1 hora, até que a situação foi considerada sob controle por volta das 13 horas e 30 minutos no horário local. Segundo Tetiana Donets, moradora de Kiev, quando parecia que a noite tinha acabado, uma explosão forte foi ouvida por volta das 8 da manhã. Ela contou que só depois soube que um míssil havia atingido o quarto andar de um prédio vizinho. Segundo ela, a rua ficou coberta de destroços e vidro. Durante o ataque, drones e fragmentos de mísseis atingiram diversos edifícios, provocando incêndios que acabaram se espalhando por vários andares, né? Bom, gente, mas a polícia de Kiev informou que uma pessoa morreu no distrito de Dniprovsk. E o ministro do Interior, Klimenko, afirmou que outra pessoa também perdeu a vida na cidade de Bilatizerka, na região de Kiev. Ao meio-dia, bombeiros e equipes de resgate ainda atuavam em 5 pontos diferentes da capital. Klitschenko também disse que cerca de um terço de Kiev ficou sem aquecimento, o que acabou afetando aproximadamente 4.000 edifícios da cidade. Segundo ele, equipes técnicas trabalhavam para restaurar o fornecimento de energia e algumas áreas também ficaram sem água. Gente, e essa situação acaba se somando aos cortes de energia que já vinham ocorrendo nos últimos 2 meses, né? Em alguns bairros, as famílias chegaram a ficar até 15 horas por dia sem eletricidade. Bom, meus amigos, o impacto não fica restrito à Ucrânia, né? Durante a noite, aeronaves militares da Polônia foram mobilizadas, segundo as Forças Armadas polonesas, com medida de precaução diante do ataque em larga escala contra a Ucrânia. Explosões foram ouvidas em Kiev e também na região metropolitana. Em Brovary, a cerca de 20 quilômetros ao nordeste da capital, houve relatos de queda de energia, incêndios e queda de destroços foram registrados em diversos distritos. Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia alertava para a continuidade da ameaça de drones e mísseis em várias regiões do país, indicando que o risco não se limitava apenas à capital. Bom, meus amigos, eu li outro dia um comentário, quase que uma reclamação ou desconfiança, né, por causa do volume de mísseis e drones lançados pela Rússia e o número baixo de mortes. Bom, provavelmente não foi isso, mas até pareceu uma torcida para que o número de mortes fosse maior, né? Bom, gente, numa sociedade em guerra, principalmente quando os recursos são razoáveis, abrigos são construídos, ou mesmo os recursos públicos, como estações de metrôs e outros, se tornam um destino da população em momentos de ataque, né? Os sistemas de alarmes antiaéreos são disparados, fazendo com que a população se desloque para lá. E temos que entender também que a morte de civis não é o objetivo, ao menos não deveria ser em um combate entre forças militares convencionais. Quanto menos civis morrerem em proporção aos ataques, mais eficiente é esse ataque, desde que seus alvos militares e de infraestrutura de apoio militar sejam atingidos, né? Agora, não é essa a lógica para a linha de frente. Infelizmente, na linha de frente, o número de baixas militares é um dos ativos principais. Por isso, os beligerantes costumam esconder, né, minimizar suas próprias baixas e aumentar o número das baixas militares do adversário. Percebe que quando se trata de civis, o comportamento é totalmente oposto?
A gente observa uma verdadeira e macabra propaganda das baixas de civis por quem sofre o ataque. Bom, gente, mas vamos para a linha de frente. Segundo o Ministério da Defesa russo, a cidade de Kupiansk está sob o controle do 6º Exército de Guardas Combinados do Grupo de Batalha Oeste. Veja o que disse um comandante de companhia com o indicativo Uranus em vídeo publicado. Abre aspas. Estamos firmemente mantivemos e continuaremos mantendo nossa posição na cidade. Não há forças ucranianas próximas à fábrica de conservas de leite de Kupiansk. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha agora naquele relatório do Ministério da Defesa russo, né? Ele disse que tropas russas repeliram 3 ataques do exército ucraniano que tinham como objetivo romper até Kupiansk nas últimas 24 horas e que atingiram infraestrutura energética usada pelo exército da Ucrânia com mísseis Kinzhal, além de terem atacado locais de produção de drones de ataque usados pelo exército ucraniano, assim como pontos temporários de implantação de formações ucranianas e mercenários estrangeiros em 154 distritos. Eles também afirmaram que unidades do Grupo de Batalha Centro infligiram danos à Brigada de Forças Especiais de Azov nas últimas 24 horas, enquanto os sistemas de defesa aéreos russos abateram 78 veículos aéreos ucranianos de asa fixa não tripulados. Agora, gente, o Think Tank Ocidental, o Instituto para o Estudo da Guerra, tem uma abordagem um pouco diferente, né? E no relatório deles, eles dão uma outra versão. Eles usaram imagens geolocalizadas para afirmar que forças russas operando ao longo da rodovia P-79 Kupiansk-Suruiv, ao norte e no norte Kupiansk, ao sul de Radkivka, que fica ao norte de Kupiansk, efetuaram uma missão de infiltração que não alterou o controle do terreno ou a linha de frente da batalha. O porta-voz da Força Tarefa Conjunta Ucraniana, Coronel Viktor Terubov, disse que infiltrados russos estão operando no norte de Kupiansk, indicando que eles estariam conduzindo operações de infiltração no nordeste da cidade. Note, gente, que eles usam o conceito de infiltração, né? Enquanto o inimigo usa o de avanço. Bom, meus amigos, dando um pulo no núcleo diplomático, Zelensky, né, que tem um encontro marcado nos Estados Unidos, fez uma parada no Canadá. Lá ele participou de uma conversa por vídeo com o primeiro-ministro canadense e com líderes europeus. A ideia desse contato, de acordo com o que foi divulgado, é alinhar posições antes da reunião com Trump. Como sabemos, autoridades europeias e canadenses vêm tentando ajudar Zelensky a enfrentar a posição meio que oscilante de Trump em relação a Moscou, né? Entre os participantes da conversa estava von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. De acordo com um porta-voz da comissão, os principais pontos em debate seguem sendo as garantias de segurança para a Ucrânia, os planos de reconstrução do país e as questões territoriais, especialmente o Donbás e a usina nuclear de Zaporizhia. Como a gente já comentou outras vezes, são justamente esses temas que mais travam qualquer acordo, né? Zelensky disse que os bombardeios noturnos reforçam, na visão dele, que a pressão internacional sobre Moscou ainda não produziu o efeito esperado. Segundo o presidente ucraniano, ataques durante o período de Natal e do Ano Novo, atingindo áreas residenciais e infraestrutura energética, exigiriam respostas mais firmes dos parceiros ocidentais. Ele destacou que tanto os Estados Unidos quanto a Europa têm meios para isso e que o ponto central é a decisão política de agir. Sobre o encontro com Trump, Zelensky disse que a reunião na Flórida tem como objetivo ajustar ao máximo os termos daquele plano de paz que, segundo ele, está praticamente concluído. Ele afirmou que as equipes de negociação ucraniana e americana avançaram bastante e que a meta é fechar todos os pontos pendentes.